GJR Entrevistas. Oferecimento Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio, ao seu lado. Seguimos o nosso bate-papo de entrevistas do GJR Entrevistas com a nossa vereadora Graziela Hoffmann. Seguindo o nosso bate-papo, né, Cabelo, eu queria perguntar pra Grazi, agora com tantas demandas, com tantas prioridades, né, como é que faz? Eu imagino que o vereador, ele deve tentar atender a todos, né, mas sempre tem aquelas prioridades. Como é que funciona pra elencar essas prioridades e colocar tudo isso na mesa? Então, esses primeiros meses estão sendo bem intensos, principalmente em relação a reuniões. Eu acredito que a comunidade tinha muita coisa abafada, muita coisa que ela queria compartilhar, muita coisa que ela queria pedir. Então, eu tô aproveitando esse primeiro momento para receber todas as pessoas, sabe? Às vezes a gente não consegue atender todo mundo. E isso passa longe de falta de vontade, é falta de agenda às vezes, porque realmente são muitos pedidos. Eu tento agendar sempre o mínimo 1 hora para conversar com cada pessoa, para realmente, né, poder dar a atenção necessária. Mas eu acredito que ao longo agora dos próximos meses vai também diminuir um pouco essa demanda, porque agora no início tem sido bem intensa, sabe? Eu até tá me faltando tempo para fazer mais visita nos bairros, para ir até esses locais, porque a agenda tá lotada. Eu imagino que são muitas demandas, né, Cabelo? Até sobre isso, né? E fora as audiências normais, né? Tem as audiências públicas com casos específicos, né? A gente teve algumas audiências públicas que já trouxeram algumas discussões, como, por exemplo, a audiência dos animais, né? Em zona urbana. Queria que tu falasse, já que a gente conversou um pouquinho sobre isso, qual a tua impressão sobre esse debate, Grazi? Porque a gente viu lá no dia, por exemplo, uma manifestação que eu achei a mais impactante do secretário Adriel Bus, né? Que ele foi muito claro em dizer que de diversos aspectos não funcionaria. Essa é uma discussão que ainda vai ter pauta na Câmara, tu acha? Na verdade, Cabelo, esse projeto ele foi retirado. Já foi retirado. Já foi retirado. Para quem não acompanhou, entrou na Câmara um projeto que previa a liberação da criação de alguns animais em zona urbana que hoje são proibidos, como suínos, equinos, ovinos, né? Há anos, né? Acho que já é. 78. Desde os anos 70. 78. Exatamente. E me pegou um pouco de surpresa esse projeto quando ele entrou, porque é uma coisa que, imagina, desde que eu nasci já é proibido, né? Então, eu realmente fui pega de surpresa e no primeiro momento eu pensei, não, me parece que isso aqui não está correto. Mas é importante a gente escutar as pessoas, né? Especialmente os técnicos, como o Bus, que tem uma grande experiência ali na Patran, porque muitas pessoas da comunidade vinham e perguntavam, mas se de repente liberar só esse animal aqui, e que nem o Bus nos trouxe ali o quão problemático seria a questão dos cavalos, principalmente em relação a acidentes de carro, né? Que colocam as pessoas em risco. Então, acho que foi bem importante aquela audiência ali pra gente tomar as nossas decisões como vereadores com mais segurança, né? Porque a gente não tem conhecimento sobre todos os aspectos de todos os assuntos da comunidade, né? Então é sempre bom a gente se aproximar das pessoas que conhecem mais que a gente, para que a gente possa embasar o nosso voto, o nosso parecer com mais propriedade. É interessante a gente ver agora com nossas novas tarefas aqui na rádio, né, Grazi? Eu tenho acompanhado sistematicamente as audiências, né? Inclusive hoje tem sessão, né? Extraordinária. Hoje tem sessão que era ontem, daí pela passagem do ex-vereador e presidente João De Bastiani, né? Vai ser hoje, né? Até nossas condolências à família Família De Bastiani. Família De Bastiani, né? E aí a gente vê algumas questões e alguns debates bem interessantes. E é importante também, né, Grazi, a gente falar para a comunidade participar disso, né? Porque a sessão é aberta e é importante a comunidade ter essa noção e ir participar, Grazi. Eu não sei como... Importante tu falar isso também, porque a comunidade é a casa do povo, né? Sim. Tu sabe, Cabelo, que a gente sente que as pessoas estão bem afastadas dos trabalhos da Câmara. E eu acredito que, em parte, isso é pela dificuldade que a gente tem muitas vezes em comunicar para a população o que está acontecendo ali dentro. E a gente, essa nova legislatura, está bem empenhada em mudar esse cenário.
A gente tem agora o podcast da Câmara, que foi até uma ideia do vereador Lucas, que já está funcionando. A gente está também com as redes sociais da Câmara bem ativas, então ali a gente sempre avisa quando tem uma audiência pública. O Braulio, inclusive, faz vídeos explicando sobre os temas da audiência pública. Então é bem importante que as pessoas sigam as nossas redes sociais, ali tem muita comunicação importante. No nosso site tem todas as matérias legislativas, todas as indicações, os projetos de lei que foram feitos por vereador, por partido. Então também é uma ferramenta interessante. E, claro, a presença na Câmara. A gente sabe que muitas vezes estar ali presencialmente é difícil, né, para a maioria das pessoas, até porque a nossa semana é muito corrida, né, o pessoal trabalha. Mas também dá para acompanhar a sessão online no Facebook da Câmara de Vereadores. Acontece toda segunda-feira, às 7h. E hoje, especialmente, vai acontecer na terça-feira. Legal. Ô Léo e Grazi, eu acho que a gente tem que entrar num assunto, né? A Grazi, como empresária também, né? Porque além de tudo, né? Vereadora, né? Ela está vereadora, mas ela é empresária. E os espaços públicos de Canela hoje, principalmente na região central, como tu tem visto isso e como está sendo debatido isso enquanto Câmara de Vereadores? Porque isso já foi discutido muito ano passado, ano retrasado, questão de venda de espaços e tudo. Como a Câmara de Vereadores tem visto isso? Como a vereadora Grazi tem feito essa análise, inclusive, de repente, de buscar recursos fora para revitalizar espaços como Casa de Pedra, como Teatrão. O vereador Rodrigo fez uma manifestação falando sobre o Teatrão, acho que foi na penúltima sessão. Foi na última sessão. Né? Como que tu tem visto isso também, Grazi? Então, Cabelo, eu como empreendedora ali do centro, né? Pra quem não conhece, a minha família tem uma imobiliária, que a imobiliária Realiza. Sempre nos preocupou e nos doeu demais, né? Porque são espaços que a gente passa diariamente na frente, daí tu olha para aquilo ali, tu vê o estado que tá. E tu pensa em tudo que tu já viveu naqueles espaços quando eles funcionavam, né? Quantos festivais de dança, quantos teatros a gente assistiu, quanta festa da música ali no centro de feiras. Então, é uma questão que nos dói muito. A minha visão é que Canela precisa de um planejamento de centro de forma integrada. A gente não pode pensar nesses espaços individualmente. Eles precisam ter uma linguagem comum. Tanto a praça, quanto o teatro, quanto a Casa de Pedra, quanto o centro de feiras, no sentido mesmo de mobiliário urbano, no sentido de estética. Não dá pra gente colocar um cesto de lixo na praça de um jeito e na igreja de outro. Um banco de um jeito na praça, um banco de um jeito diferente no centro de feiras. Tem que ter uma linguagem comum, né? Conexão entre tem que ter uma conexão, tem que ter uma estética. Então, claro. Uma bandeira que eu defendo muito é que haja um planejamento de como vai ser, de que cara a gente quer que Canela tenha antes de ser efetuada qualquer mudança. Quanto aos recursos, eu acredito que hoje nós temos muitos formatos de tirar isso do papel e fazer acontecer, né? Através de concessões, parcerias público-privadas. Isso tem que ser visto daí de forma individual, né? Sobre cada equipamento. O que eu acho muito importante também dentro de tudo isso é de que, independente do que for feito, a gente não esqueça que são espaços públicos e que eles precisam atender a população. Perfeito. Questão bem importante, né? Esse pensamento conjugado, né? Conectado entre esses equipamentos. 8h35 pra gente ir se encaminhando assim pro fechamento do nosso bate-papo. Eu sei que tem muitas demandas e muitas perguntas, inclusive nossos ouvintes aqui interagindo. Vou mandar um abraço pro Pipoca. Abraço, Pipoca. Baita programa, abraço, Cabelo, Léo e Grazi. Que Deus abençoe você sempre. Também o André aqui mandou com umas demandas. O nosso amigo André De Haik. Oscar Miller também mandando aqui um alô. E os ouvintes querendo saber, né, Grazi? Depois que tu assumiu a cadeira na Câmara ali, tu pensou, vou começar por onde? Vou fazer o quê? Depois que, de fato, assumiu ele a cadeira, iniciando os trabalhos como vereadora. É uma das perguntas que o pessoal trouxe aqui. Virei vereadora, e agora? E agora? O que eu faço? Então, quando eu virei vereadora, a primeira coisa que eu fiz foi um curso, né? Pra entender melhor como é que funcionam os processos legislativos, pra me inteirar do funcionamento. E tive diversos diálogos, assim, com as pessoas que têm mais experiência em Câmara de Vereadores, com a nossa equipe ali da Câmara, as pessoas que trabalham. E coloquei no papel quais foram as maiores necessidades que eu recebi da população e quais foram os compromissos que eu assumi durante a campanha. Coloquei isso tudo no papel para agora, ao longo desse período, ir fazendo as entregas. Entendi. E o fato de estar
do lado da situação no governo. Isso, pra ti, assim, como é que funciona? Sugerir ações e demandas do município estando do lado da situação. Eu queria entender também esses bastidores, digamos assim, né? De como é estar ali legislando. Então, eu tenho um ótimo relacionamento, Léo, com diversos secretários, com o prefeito Gilberto, com o Tolão. Então, é muito boa essa troca que eu consigo ter com eles, né? Então, se eu tenho, por exemplo, essa minha ideia do projeto da causa animal, eu conversei com o Tolão, conversei com o Gilberto, levei isso para eles também trazerem as suas contribuições, né? Para que a gente pudesse agregar. Então, estar no lado da situação me abre um espaço de diálogo muito importante, que me ajuda bastante a entender quais são as situações dos processos que estão acontecendo, né? Que providências vão ser tomadas em relação às necessidades que a comunidade nos traz. Bacana. Quer fechar daí, Cabelo? Não, cara, eu quero agradecer a Grazi, desejar, né, muito sucesso pra ela. Agora, como vereadora, a gente recebeu a Grazi depois de eleita aqui enquanto antigo grande jornal regional, quando era com o Braulio aqui. E perguntar pra Grazi, né, que fez fora da hora, quantas mensagens de recolhe meu lixo verde ela tá recebendo por dia? No mínimo uma. Uma por dia. Tá feio isso ainda, né, Grazi? A gente sabe tá feio isso, que né? essa questão tá incomodando bastante a nossa cidade, a nossa comunidade. A gente passa nos lugares, infelizmente a gente ainda vê o lixo verde amontoado. A gente sabe que isso não é uma situação recente. Isso é uma situação que vem se estendendo ao longo de quase um ano, né? E infelizmente a gente pegou o governo sem nenhum contrato ativo para coleta. E agora a gente tem uma turma ali na Secretaria de Meio Ambiente que está muito empenhada em fazer essa licitação acontecer. Que bom, porque é necessário. E é uma coisa que não apenas tem pra trás, como vai gerando pra frente, né? E mais uma. Agora chegou o outono e a coisa tende a piorar. Sim. Tende a... Muitas folhas caindo, né? Aquela coisa toda que o outono... A paisagem linda do outono também gera uma demanda elevada de lixo verde, só pra avisar todo mundo. É verdade. 8h38, na sequência vai estar na íntegra o nosso bate-papo lá no YouTube, né? Nossos 2 blocos de conversas estarão lá no YouTube, também um cortezinho ali na rede social do @Grande Jornal Regional, e esperamos te receber muitas vezes ainda aqui, Grazi. Muito obrigada, adorei o papo. Desejo uma boa semana aí pra toda a nossa comunidade. Obrigado, Grazi. Parabéns pelo trabalho, né? Pela campanha, Obrigada. pelo trabalho, e até breve, Grazi. Valeu. Até breve, pessoal. 8h39, um rápido intervalo. Na sequência a gente volta pro nosso último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Clube 8.